O que você faz enquanto você espera? Tá, mas espera o quê? Calma, eu vou contextualizar para vocês. Para quem não sabe, eu formei da faculdade em julho, que foi quando eu colei grau e peguei o meu Corém. E uma das minhas metas para este ano era me ingressar no mercado de trabalho. Só que na minha cabeça isso iria acontecer de imediato. Eu ia formar em um mês e já ia estar empregada em outro mês, porque a área da saúde é uma área que a gente nunca fica desempregado, sempre está precisando de pessoas, sempre tem uma carência de profissionais, então eu estava muito segura, muito certa de que eu ia formar no mês e no outro mês eu já estaria empregada. E não foi isso que aconteceu. E tudo aconteceu, para mim, foi como se fosse um processo muito longo, muito demorado, do tempo que eu me formei ao tempo em que eu me ingressei no mercado de trabalho. Então, tá aí, essa é a primeira notícia que eu tenho para vocês, que agora eu sou uma enfermeira contratada. Eu vou contar um pouco do processo do antes para vocês. Eu queria ter gravado esse vídeo um pouco antes disso tudo acontecer. Eu queria ter gravado no processo geral da coisa, para vocês conseguirem entender melhor o meu sentimento, tudo que estava passando na minha cabeça. E hoje o que eu vou trazer para vocês é mais um relato e céu de experiência. Foram muitos anos dedicados de estudo até que eu chegasse neste momento. Não foram só apenas 5 anos de faculdade. Vocês sabem disso, eu já compartilhei com vocês aqui que antes de ir para enfermagem eu estava na biologia, e antes de ir para biologia eu fiz 3 anos de cursinho para tentar medicina, e antes disso ainda teve escola, então foi um percurso bastante extenso de estudo. Na minha cabeça nossa, acabou. Formei, agora eu vou dar um tempo, vou respirar, e quando eu ingressar no mercado de trabalho, aí eu vou dar um jeito de iniciar uma pós-graduação. E foi aí então que assim que saiu o meu número do Corém, da carteirinha do Corém, foi aí então que eu comecei a disparar o meu currículo para a minha cidade e para as cidades das redondezas. Não fiquei só aqui na minha cidade, porque eu queria ingressar no mercado de trabalho o quanto antes. Só que esse processo, esse tempo todo, para mim foi muito demorado na minha cabeça. E foi só quando eu entrei de fato é que eu vi que não foi tão demorado assim. Foi o tempo que tinha que ser. Eu disparei o currículo e foram se passando os dias e nada de me chamarem, e eu já estava começando a ficar ansiosa com tudo isso. Foi quando eu olhei para as minhas metas desse ano, e além da minha meta de ingressar no mercado de trabalho, eu também tinha como meta iniciar uma pós-graduação e iniciar estudo para concurso. Mas eu estava tão cansada, assim, eu queria ter um respiro, que confesso que eu ia jogar isso mais pra frente. Mais pra frente, pro ano que vem. Mas eu me dei conta que eu não posso me dar o luxo de parar de estudar se eu quiser evoluir como pessoa. Foi aí então que eu pesquisei por pós-graduações e eu me interessei por algumas para abrir o leque mesmo de possibilidades. Eu ainda estou incerta de qual segmento eu devo tomar, então eu tô fazendo 6 pós-graduações. Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, e nesse meio tempo também eu continuei mandando currículo, fiz algumas entrevistas. Minha vontade mesmo era ingressar em uma empresa, mas todas as empresas exigem experiência, então eu sabia que para mim a primeira opção mesmo seria hospital no fim das contas. Mas aí é que tá. O que é que você faz enquanto você espera? Eu poderia esperar todo esse processo sem fazer nada. Mas a rotina, ela é uma sobrevivência. E quando a rotina para de ser uma obrigação e passa a ser uma sobrevivência, ela fica muito mais leve, muito mais tranquila de lidar. Quando não é uma obrigação, é uma sobrevivência. Você precisa disso para sobreviver. Você precisa disso
para evoluir. O estudo, ele não para, ele é contínuo. Ele não precisa ser árduo, não precisa ser na mesma intensidade de antes, mas ele não pode parar se você quiser evoluir como pessoa. E eu tendo isso em mente me ajudou bastante, porque a cobrança que eu tinha comigo mesmo em questão de estudo, porque eu achava que eu queria dar esse respiro para quando eu retornasse, eu ficasse muito focada só em estudo, só em estudo, só em aprender. E não é isso que tem que ser. Então, se eu dedicar um pouquinho do meu tempo todos os dias, ou que seja 3 vezes na semana, sabe? Já é grande coisa a se fazer. O que a gente não pode fazer é esperar sem fazer nada, sabe? E é aquela frase: enquanto você descansa, você carrega pedra. Você precisa querer para que as coisas aconteçam. Não adianta nada você falar que eu quero isso, eu quero aquilo, e só ficar esperando, não fazer nada para aquilo acontecer. Vocês entenderam no que eu quis dizer? E vocês entenderam a parte da rotina ser uma questão de sobrevivência e não ser uma obrigação? Ela não tem que ser obrigação. Nossa, eu sou obrigada a fazer aquilo. Mas não, eu preciso fazer isso para que eu sobreviva. Desde o escovar os dentes até a minha alimentação, eu preciso comer para sobreviver. Entende? Eu preciso escovar meu dente para eu sobreviver. É qualidade de vida, você se cuidar. Então eu iniciei as minhas 6 pós-graduações e nesse tempo eu comecei a estudar sobre concurso, ver mais coisas sobre concursos, e eu comprei e nesse tempo eu fui chamada para uma empresa, mas aí era freelancer também, e eu não queria desse jeito, porque eu queria carteira assinada. E foi quando o hospital me chamou para trabalhar, me chamou para uma entrevista, e esse processo todo lá do hospital demorou 1 mês para acontecer, para de fato, até o dia, desde da primeira mensagem que eles me mandaram até o meu primeiro dia de trabalho, de treinamento, que seja, sabe? Lá na empresa. Então, esse processo demorou em média 1 mês. Só que do tempo que eu me formei ao tempo que eles me mandaram a primeira mensagem, foram, em média, 3 meses. E aí, mais esse tempo nesse processo de contratação, mais 1 mês. Então foram 4 meses até, desde o dia que eu me formei até o meu primeiro dia de trabalho, o meu treinamento, sabe? Dentre esses 4 meses, eu iniciei 6 pós-graduações, eu tava colocando muitos currículos, eu fiz algumas entrevistas de emprego. Gente, foram acontecendo tantas coisas. Eu fiz alguns exames de rotina que tava pendente para mim esse ano. Fui na minha dentista, então eu fiz bastante coisa nesse meio tempo, sabe? E por isso que talvez pra mim tava demorando muito a acontecer, porque como eu consegui fazer bastante coisa em 4 meses, pra mim o serviço tava demorando muito pra sair, o emprego tava demorando muito pra sair, e não tava no tempo dele, no tempo de Deus, no tempo que Deus tem pra mim, no tempo certo dele, o que era melhor pra mim. Só ele sabe muito melhor do que eu mesma. Então eu aprendi com tudo isso a descansar no Senhor e esperar o tempo dele e não o meu. E enquanto isso, eu vou fazendo a minha parte, que é estudar, me dedicar e viver a minha vida da melhor forma que eu puder, cuidando de mim, cuidando do meu corpo, porque o meu corpo foi Deus que me deu e a minha vida pertence a Ele. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é cuidar de mim da melhor forma que eu puder, porque se eu não puder cuidar de mim, cuidar do que Deus me deu, que é a minha vida, que é a coisa mais importante que eu tenho, então para que eu sirvo? Desde o momento em que a empresa me chamou também para a primeira entrevista, até o momento de eu ser contratada, e até o dia de hoje, dia 3 agora fez 1 mês que eu tô trabalhando no hospital, e tá sendo uma experiência muito diferente. Eu sabia que ia ser desafiador, mas tá sendo além do que eu imaginei.
mas eu sei que eu vou conseguir passar por tudo isso e as coisas já tá começando a se ajeitar para mim lá dentro da empresa, já tô conseguindo me adaptar melhor com o serviço, com a rotina do trabalho em si. Nesse tempo eu tive que deixar um pouquinho o estudo de lado para começar, o estudo da pós-graduação de lado, para começar a focar no serviço, na rotina do serviço, pegar e estudar mais coisas voltadas para a ala em que eu estou trabalhando, que é a ala de internação. Outra coisa que aconteceu foi que eu queria me ingressar ou na maternidade ou no centro cirúrgico, mas acharam melhor me colocar na internação e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Com pouco tempo eu consegui entender que aquilo foi a melhor decisão que poderia ter sido tomada para mim. Eu acredito muito que isso foi algo de Deus, sabe? Porque, como eu disse, Ele sabe o que é melhor pra mim, melhor do que eu mesma. Outro dia eu conto melhor pra vocês toda essa situação. Mas enfim, gente, tô empregada, agora eu sou enfermeira, vou dividir com vocês alguns vídeos referente a esse processo também, porque como eu tenho dividido desde a parte da faculdade, meus estudos, os TCCs, a minha formatura, então não seria diferente agora. E eu vou dividir com vocês algumas comprinhas que eu fiz para o trabalho. Eu posso fazer vídeo mostrando rotina, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que sirva de inspiração para vocês. Eu sei que as rotinas são diferentes para cada um, eu sei que as horas são diferentes para cada um. Para mim tá sendo muito turbulento no momento de agora, igual eu falei para vocês, tive que deixar um pouco os estudos da pós-graduação de lado para eu focar no ingresso do serviço, né? Ao ingressar do serviço. Então cada um tem uma demanda, cada um tem uma necessidade e só você sabe o como é a sua rotina, o que é melhor para você, como você pode encaixar cada coisa, assim como eu sei o que é melhor para mim também. Livro que eu amo ler, eu tive que deixar de lado e eu não tô me culpando por isso, sabe? Porque eu sei que eu não tô parada, eu tô desenvolvendo outras áreas da minha vida no momento. Então é saber lidar com as adversidades da vida e não se cobrar tanto assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo.